Bom dia a todos, bem-vindos ao iCast número 1. O iCast é o primeiro podcast totalmente focado em inteligência artificial e em português. Hoje estamos aqui para o nosso primeiro episódio com Guilherme Campos, o criador e fundador da plataforma Copilot. E antes de mais vou pedir aqui ao Guilherme que se apresente, que apresente também o seu projeto e que nos fale um pouco do Copilot. Força, Olá, Guilherme. André. Bom dia, obrigado pelo convite. Antes de mais, parabéns. Acho que esta iniciativa é de louvar e desejo-te muito sucesso. E sou o primeiro, logo sinto que tenho aqui uma responsabilidade acrescida também para, para ajudar É com preciso isso. ser corajoso, não é? Não sabes ao que vens, os outros já podem ver e tirar uma ideia, os que vierem a seguir, agora o primeiro não sabe. Certamente. Mas pronto, falando um bocado sobre mim, eu ultimamente tenho andado a tentar mudar aqui um bocado a típica resposta do quem é o Guilherme e de onde é que vem o Guilherme. Tentar focar um bocado mais na parte pessoal. Eu sou nascido e criado em Viana do Castelo. Muito aqui sempre focado na Zona Norte, estudei na FEUP, vivi muitos anos aqui também no Porto. Entretanto, desbravei caminho para Lisboa quando comecei a trabalhar e o meu trabalho sempre foi muito focado na área tecnológica. Ou seja, independentemente da empresa onde estava, o meu foco era sempre ou desenvolvimento ou gestão de projetos, mas sempre com foco na tecnologia e desde sempre, até desde pequeno, que sempre tive esse interesse. Aliás, eu quando era mais novo tinha muito gosto em desmontar eletrodomésticos e brinquedos eletrónicos e essas coisas todas, por isso acho que logo desde pequeno que se percebeu onde é que isto ia acabar. Entretanto, fiz um pequeno desvio por Dublin há uns anos atrás, estive lá imigrado durante cerca de 2 anos, uma experiência bastante interessante, que aconselho àqueles que estão aqui a ver também, se tiverem a oportunidade para fazer, para se mandarem um bocado e arriscarem um bocado. E mais recentemente voltei para Portugal, neste momento estou a viver em Braga, e nos últimos meses, já se calhar há cerca de um ano para cá, que é impossível escapar aqui ao tema da inteligência artificial e ao burburinho que isto estava a criar. E sem dúvida que foi impossível escapar assim que o ChatGPT foi anunciado no final do ano passado e aí toda a gente começou a falar sobre isto, não é? Eu por acaso comecei a desenvolver o Copilot já antes disso, em novembro, ou seja, foi ali talvez uns dias ou umas semanas antes, mas efetivamente foi antes disso. E o interesse simplesmente surgiu por pura curiosidade de querer explorar a tecnologia, não é? Eu sou a típica pessoa que gosta de brincar e explorar e fazer coisas e tentar e falhar e andar um bocado para a frente. E surgiu esta ideia com o copiloto e mandei-me assim um bocado de cabeça. Interessante, certamente, com o lançamento do ChatGPT, das notícias todas estavam a sair e do burburinho gigantesco que estas coisas estavam a gerar. Isso ajudou-me também a potenciar muito e admito que aproveitei também muito essa onda para falar do copiloto e chegámos assim ao dia 2, não é? O Copilot tem algumas centenas de utilizadores a utilizar regularmente. Centenas, já estamos a falar nas centenas de pessoas que viram a proposta de valor e que realmente aderiram àquela Exato, que é a utilizadores tua registados. comunicação, não é? Que é muito focada na, no aumento da produtividade. Certo. Passa muito por aí, não é? Sim, o Copilot em si, a proposta de valor é acelerar a tua capacidade ou a tua criação de conteúdo, não é? Especialmente focado, se calhar, em pessoas que trabalham mais na área de marketing, de copywriting, de storytelling até. E a proposta de valor é mesmo essa, é utilizar uma ferramenta de inteligência artificial que te permita produzir mais conteúdo mais rápido, que te permita tirar peso um bocado daquela parte criativa que é sempre muito complicada, aquele desbloqueio necessário para gerar ideias, para desenvolver temas, para Não partir explorar da folha novos. em branco, não é? Como tu dizes, não Exatamente. partir da folha em branco, partir toda Uh, coisa. Exatamente. E sim, neste momento, ou seja, utilizadores registados
está na ordem dos milhares, mas todos sabemos que isto, pronto, os registros em si não se refletem a 100% em utilizadores diários, não é? Mas sim, eu diria que está a ter sucesso, daquilo que se calhar é a minha perspectiva. É uma ferramenta também focada só no idioma, digamos, português, não é? O mercado em si, há muitas pessoas no Brasil que estão a utilizar o Copilot também, mas inicialmente o foco era Portugal, e também acho que sabemos que é sempre mais difícil lançar uma ferramenta, uma plataforma que esteja só focada no Sim, mercado mais português, por causa local, mais do local. alcance que isso tem. Mas eu diria que, no geral, eu pessoalmente estou muito satisfeito com o resultado. E o português de Portugal, portanto, podemos produzir conteúdos em português de Portugal. Exatamente, sim. Ok, o que é essencial, está na área É, em qualquer área, porque conteúdos em PTBR para nós, o Google Tradutor normalmente já traduz em PTBR, mesmo o chat GPT tem certo, maior facilidade em PTBR, mas às vezes em PTPT, que em determinados contextos é bem diferente, sim, em alguns as contextos expressões. é mais difícil. Tenho uma nota aí a fazer que é, eu tento que o Copilot seja o mais preciso possível, não é? Mas é sempre difícil porque o modelo utilizado pelo Copilot, que gera os conteúdos, foi treinado em muita mais informação de PTBR, logo a probabilidade de gerar outputs com expressões brasileiras ou termos brasileiros é muito mais alta do que em português. Há formas de tentar controlar isso um bocado, mas não é. Eu pelo menos tenho tentado e é quase impossível ter sempre só os resultados em BTPT. PTPT. E visto também, pronto, tenho utilizadores brasileiros, neste momento não é uma grande preocupação da minha parte. Sim, sim, claro, faz sentido permitir as duas possibilidades, não é? E o Exato. conteúdo também, o objetivo deste tipo de modelos também passa um pouco por criar alguma coisa que depois possa ser editada e que possa ser utilizada, não é? E por isso é que falamos muito que a inteligência artificial não vai substituir todos os profissionais só por substituir. Porque, de facto, qual é a tua opinião sobre isso? A inteligência artificial vai substituir, vai acabar com a força de trabalho humana ou vai ter um impacto muito significativo num curto prazo? Essa é sempre aquela pergunta para o milhão de euros, não é? Eu sou da opinião que não é? E eu sei que se calhar há pessoas que podem discordar disto, ou muito por receio, não é? Porque nós também estamos um bocado programados assim, como seres humanos, a responder ao medo e ao receio. Sim. Eu não acredito, lá está. Muito que se eu falar é que neste preciso momento, a capacidade destas ferramentas é de potenciar a nossa produtividade e a nossa forma de trabalhar, ou seja, ajudar-nos a fazer mais e melhor. Mas certamente que no futuro vai haver mudanças naquilo que é, em alguns trabalhos que nós conhecemos, e certamente vão aparecer novos trabalhos. Ainda ontem estive a assistir a um painel que era o impacto da inteligência artificial no conhecimento em si. E na plateia tinha uma série de estudantes do ensino secundário e o painel estava constantemente a dizer que aqueles miúdos que estão ali sentados ali atrás, possivelmente quando daqui a 10 ou 20 anos os trabalhos, se calhar, que eles vão ter disponíveis vão ser trabalhos que nós hoje em dia nem sequer conhecemos ainda, não é? Que não existem propriamente ditos. E eu acho que é isso, acho que vai haver uma evolução. Há trabalhos que vão ficar mais automatizados, digamos, outros novos que vão aparecer. Não acredito que haja necessidade de ter muito medo ou receio, acho que a necessidade é de nos mantermos atualizados, como todas as coisas na vida. Se Exatamente. queremos manter-nos, se nos queremos diferenciar, então temos que continuar a aprender e a melhorar e a estudar, Sim. digamos. Eu gosto do termo, até quando falamos em IA, às vezes em inteligência aumentada, ou seja, que é a capacidade de pegar naquilo que nós já temos e aumentar essa Certo. inteligência. E se repararmos, já vemos exemplos em que um bom profissional com inteligência artificial consegue fazer algo realmente excepcional, mas alguém que seja leigo numa matéria ou que não tenha muito, seja júnior, não tenha muito conhecimento, com a mesma ferramenta
não consegue fazer aqueles resultados, não consegue atingir aqueles resultados. Temos, inclusive, um exemplo de uma empresa portuguesa que foi aberta 100% com base em inteligência, no chat GPT, foi um caso até bastante falado, já teve investimento, mas se virmos o profissional que está por trás, é um profissional com uma década ou mais de experiência no lançamento de startups, no meio. Portanto, nota-se que tem que... Aí há alguma coisa, não foi tudo o chat GPT, não é? Claro, sem dúvida. E aí aqui eu vejo muitas pessoas a falarem sempre do exemplo da máquina de calcular, não é? Quando foram introduzidas as máquinas de calcular. E hoje em dia nós utilizamos a máquina de calcular muito recorrentemente e faz todo sentido, porque não faz sentido estarmos a perder minutos a fazer um cálculo quando demoramos segundos numa máquina de calcular. Mas a questão é, se nós não tivéssemos os conhecimentos base de matemática ou de álgebra ou o que é que seja, nós nem sequer seríamos capazes de utilizar a máquina de calcular, não é? Porque não sabíamos por onde é que havíamos de começar. Não sabíamos sequer para que é que servia, não é? O que é que queríamos calcular. E esse ponto, sem dúvida, que faz todo sentido, não é? Nós, se não sabemos, nós temos, para trabalho, temos imensas ferramentas à nossa disposição, não sabemos utilizá-las todas e não somos proficientes em todas as ferramentas, nem todas as ferramentas nos vão utilizar, nos vão ajudar como nós queremos, não é? Por isso acho que, aliás, eu acho que vou guardar esse termo também, inteligência aumentada, e começar a utilizar nas minhas conversas. Faz mesmo parte, é mesmo até agora um dos ramos que está a ser bastante estudado, que é isso, a integração da inteligência artificial e do ser humano. E jamais aquela comparação de que quem vai ganhar, a inteligência artificial ou o ser humano, porque não é esse o caso. É pegar na ferramenta de inteligência artificial para ser uma ferramenta que nós utilizamos e que aumenta, exponencia as nossas capacidades. É, no fundo, também aquilo que estamos, na realidade, a fazer, não estamos em competição, estamos realmente a utilizar ferramentas como o ChatGPT, como o Copiloto, para aumentar as nossas capacidades, o que, de facto, já acontece, inclusive com o caso da máquina de calcular, que foi introduzida no ensino, com muita resistência, o caso do Google, que foi introduzido, não é imaginável hoje em dia que se peça a um aluno que não pesquise no Google, que seja considerado competente, por exemplo, não é? Ou um profissional que seja considerado incompetente por ir ao Google. Mas também há quem saiba pesquisar no Google e há quem mesmo com o Google, que não consiga resultados muito específicos, não é? Mas aí acho que até tens, ou seja, acho que podes até explorar isso um bocado mais, que é há 30, 40 anos atrás, antes da internet existir, não é? Eu ainda não vivia nesse tempo, mas ainda passei um bocado por isto, que é, eu queria fazer um trabalho para a escola e tinha que ir à biblioteca, encontrar o livro, e dentro do livro depois ir ao índice e perceber onde é que estava o conteúdo que eu queria e copiar ou tirar umas fotocópias e depois aí sim produzir o trabalho final. Entretanto, apareceu a internet, apareceram os sistemas informáticos que permitiam pesquisar dentro dos documentos e ir ao Google e pesquisar. Por isso, para mim, faz todo sentido esta evolução, não é? Ou seja, é uma coisa que nos permite poupar certas tempo em determinadas tarefas para que os nossos resultados, haja mais tempo para aquilo que são os resultados que nós queremos produzir, não é? Nós já não perdemos 3 horas a ir à biblioteca, porque vamos ao Google e pesquisamos, e daqui a uns tempos, se calhar, já não perdemos 1 minuto a ir ao Google, porque vamos ao ChatGPT e em segundos temos os resultados também. E se calhar aí o particular é aquilo que é pedido, não é? E até fazemos aqui a passagem. Nós conhecemos num evento académico, portanto, um evento do Dia da Tecnologia, no Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia aqui de Vila Nova de Gaia, no Porto, o ISLA IPGT, e nesse evento, foi um evento, portanto, aberto à comunidade, mas onde participaram os nossos estudantes da instituição, nossos, porque é a instituição onde dou aulas de Python, numa das tecnologias associadas ao ChatGPT, e aulas também de desenvolvimento de produtos digitais, design e desenvolvimento. E aproveito e passo, então, a pergunta aqui para o cenário da educação, porque sei que é um setor que está bastante preocupado, bastante ansioso com esta questão da inteligência artificial e pergunto de que forma é que uma ferramenta como o Copiloto pode ajudar um estudante a atingir os seus objetivos, que são, por norma, tirar boas notas, passar, concluir os estudos com sucesso e até tornar-se um bom profissional, integrado no mercado de trabalho.
eu acho que essa pergunta hoje em dia ainda é mais assustadora do que a pergunta do impacto nas empresas, para algumas pessoas, não é? Ferramentas como o Copiloto e outras, mesmo falando de ChatGPT e outras que existam, na minha opinião, e mais uma vez, talvez um bocado enviesada, porque é o que é, eu acho que também potenciam e podem ajudar em muito os estudantes. Há muito trabalho que tem que ser realizado pelos estudantes, que é trabalho quase de manual que pode ser automatizado quase a 100%, não é? As chamadas pesquisas no Google, a criação de pequenos pedaços de conteúdo para alguns trabalhos, o desenho, a estruturação de uma apresentação para um trabalho final, um projeto final que eles tenham para a universidade. A ideação, que acho que é uma parte importante também, que é eu estou sem ideias e preciso de desenvolver aqui um bocado, pensar um bocado fora da caixa e ter alguma coisa para fazer isso. Acho que tudo isto, estas ferramentas podem ajudar os alunos nestas partes e há outras certamente que podem fazer outras coisas. Os professores e as pessoas ligadas à educação neste momento estão preocupadas porque acham que os alunos vão deixar de aprender, não é? Porque já não vão ter essa necessidade, porque têm ferramentas que fazem tudo por eles. Eu sou um bocado da opinião contrária a isso, que é, eu acho que a forma de aprender é que vai mudar, não é? Os alunos não vão deixar de aprender, os alunos vão aprender de formas diferentes. E aqui também poderia também argumentar, se calhar, que, no geral, o nosso ensino eu não lhe chamaria desatualizado, eu diria que simplesmente não é capaz de evoluir com a tecnologia. E isto não se aplica só ao ensino, é imensas outras áreas da nossa vida que não conseguem. Especificamente agora, neste momento, com estas ferramentas de inteligência artificial que parecem que estão a crescer e a expandir-se exponencialmente, é quase impossível estas instituições a que nós estamos habituados conseguirem acompanhar esse desenvolvimento. Eu acho que, de uma perspectiva daquilo que são, se calhar, os professores que estão mais preocupados, não é? Porque os alunos certamente devem estar a aproveitar bastante esta vaga. Eu acho que os professores têm que tentar manter-se de mente aberta, não é? Tentar abraçar estes passos que estamos a dar, estas evoluções que estamos a fazer e incorporar isso de alguma forma naquilo que é o ensino que eles fazem. Se facilita o ensino dos estudantes, se acham que os estudantes estão quase a fazer atalhos, tudo bem, mas nós não vamos conseguir impedir que isso aconteça, não é? Ou seja, como é que nós temos a calhar de outra forma, que é como é que eu consigo, então já que eu não consigo impedir, como é que eu consigo abraçar e tornar isso parte do meu processo de ensino. Agora, eu, às vezes leio que as opiniões do mundo académico que não são contra o uso dessas tecnologias têm dito que devem ser utilizadas com moderação e tal. Mas isso é um conceito que é realmente impossível. Quer dizer, nós não podemos dizer a ninguém para utilizar o Google com moderação. Não vamos dizer para o chat GPT, não há forma. A pessoa vai utilizá-lo o máximo que puder e de facto, creio que daí parte muito do que é que nós pedimos. Se o que nós pedimos dá para ser feito, se nós vamos avaliar um aluno com algo que pode ser feito pelo chat GPT, então se calhar aquele modelo de avaliação é que está desatualizado. Porque eu não preciso avaliar um aluno em algo, por exemplo, que o chat GPT pode fazer. Se calhar eu vou ter que avaliar em algo que o chat GPT não pode fazer sozinho ou que não pode fazer pelo menos sem conhecimentos. Era exatamente aí que eu ia chegar, que é, ou seja, certamente há cursos e tipos de ensino que são que utilizar estas ferramentas pode não ser positivo, não é? E certamente eu não acredito que vai acontecer. E falo de cursos como, por exemplo, medicina, não é? Tu certamente não queres ir a uma consulta e ter um médico que tirou o curso pela Universidade do ChatGPT. Sim. Agora, eu acho que para muitos outros cursos, acho que temos que ter aqui um shift de mentalidade quase de
o nosso ensino é muito focado na memorização, não é? E depois na repetição desse conteúdo. E com essas ferramentas acho que podemos fazer finalmente o shift para ajudar os alunos a desenvolver as suas capacidades críticas. E as suas capacidades críticas podem até ser feitas dentro das próprias ferramentas, que é eu saber falar com a ferramenta e pedir à ferramenta aquilo que efetivamente estou à procura, da forma mais correta e mais eficaz, e depois olhar para os resultados e saber analisar aqueles resultados e perceber se os resultados são verdadeiros ou não, ou se efetivamente Porque se muitas alinham vezes com não são aquilo. corretos, não é? Esses Exato. resultados muitas vezes não são corretos. Isso Por ajuda isso os é alunos que a ainda assim é preferível ter um médico no chat GPT do que ter-me a mim no chat GPT a fazer perguntas de medicina. Ora Porque nem mais. sem dúvida que os resultados que o médico vai obter vão ser muito mais rápidos, ele vai conseguir fazer as questões corretas e depois numa resposta que veja que realmente há ali alguma coisa que não está bem, vai soar um alarme e vai conseguir perceber. Portanto, Claro, sem mesmo dúvida. nesse caso de medicina, uma coisa tão importante, um bom médico com o chat GPT ali a filtrar, se calhar, muitas das questões manuais que ele teria que fazer, ainda assim pode fazer a diferença, não é? Não, sem dúvida. Acho que é esse tema aqui, mudar o foco para tentarmos ajudar os alunos a desenvolver as suas capacidades críticas, acho que é muito mais importante Sim. do que outras coisas. Por exemplo, há temas que eu defendo veemente que deveriam ser introduzidos no estudo e no ensino, como, por exemplo, a literacia financeira. Mas eu não acredito que seja a literacia financeira em si que seja o tema que tem que ser introduzido. Eu acho que as pessoas têm que sair da escola com a capacidade de serem críticas em relação àquilo que fazem na sua vida, seja no âmbito profissional ou pessoal ou amoroso ou o que é que seja. E aplica-se aqui a mesma ideia. Eu acho que podemos aproveitar isto para poder libertar os alunos em certos aspectos mais automáticos do ensino, para lhes dar mais liberdade para se tornarem mais críticos daquilo que fazem e poderem depois transportar essa capacidade para a sua vida. Sem dúvida, concordo. E falámos que os alunos estão todos contentes porque têm tido ali, podem ter ali algum atalho ou uma Exato. ferramenta a facilitar. E agora eu perguntava, e os professores? Também não podem ir ao copiloto e ter uma ferramenta de um atalho? E se Exatamente, sim, de que formas é que podem utilizar este tipo de ferramentas para exatamente. facilitar o seu trabalho também? O, Aquilo que eu disse antes sobre os alunos aplica-se aos professores, não é? Criar novas ideias, estruturar conceitos e ideias, gerar conteúdos para as próprias aulas, pode tudo ser feito com essas ferramentas. Eu até levaria isto a outro nível, que é os professores com ferramentas deste género podem agora, se calhar, até fazer ensino muito mais específico, quase personalizado por aluno ou por turma, claro que isso depois é um bocado relativo, e assim até obter melhores resultados com os seus próprios alunos. Há um exemplo recente da Academia Khan, que eu penso que se calhar deves conhecer, eles são muito conhecidos por terem uma plataforma de ensino online, e eles lançaram uma versão beta do chatbot deles, que permite acompanhar os alunos durante os cursos que eles fazem lá. E o acompanhamento é personalizado, é daquele aluno. O Sim, bot conhece aquele aluno, espetacular. dá feedback ao aluno dentro do contexto da aprendizagem daquele aluno. E acho que as pessoas também podem ganhar com isso. E depois há outras coisas, se calhar, mais uma vez, automatismos de facilitar o trabalho dos professores, como dar notas, preparar aulas, como tu estavas a dizer há bocado, tiveste uma semana, se calhar, até bastante com muito trabalho, porque o teu trabalho como professor não é só ir à aula e estar com os alunos, há um pré e há um pós. E Sim. eu acho que estas ferramentas, acima de tudo, podem facilitar a vida dos professores nesse pré e no pós de aulas. Eu, de momento, ainda não conheço muitas ferramentas que o façam, mas tenho a certeza que vão começar a aparecer. E acho que, lá está, mais uma vez, podemos ficar todos a ganhar. Acho que Sim. preciso, se calhar, perder um bocado o receio de querer experimentar estas coisas. Eu acho que é isso, também é um pouco experimentar. Saber, nós, por vezes, como falávamos no evento, estamos numa bolha, achamos que toda a gente utiliza o chat GPT e o copiloto, mas se calhar algumas das pessoas ainda não utilizaram. Mas da mesma maneira que o copiloto ajuda profissionais de marketing a criar um conteúdo, também pode ajudar um professor
a criar uma aula sobre um determinado tema. Não quer dizer que o professor já não tenha as suas aulas estruturadas, que o professor não tenha o conhecimento. A questão é que pode dividir em momentos essa aula e, por exemplo, no meu caso, uso bastante para pedir exemplos concretos para os exercícios. Eu tenho 10 grupos e eu coloco cada grupo a fazer um case study. E o case study é bastante completo, porque, como sabemos, ele pode dizer uma empresa de XPTO, o objetivo é este, os requisitos por exemplo, de um software ou do produto digital são estes, e isso é muito interessante. Ainda ontem dei uma aula de Design Thinking para tecnologia e automatizei o meu exemplo que criei na mesma estrutura e pedi mais 5 ou 6 exemplos iguais. Portanto, é uma tarefa que demoraria imenso tempo, estarmos constantemente a puxar pela criatividade, a encontrar exemplos interessantes, realistas, que conseguimos criar rapidamente. E isso ajuda bastante e não tira qualidade à aula, pelo contrário. Em vez de estar a dar 1 ou 2 exercícios iguais ou a mudar ali qualquer coisinha, consigo mudar tudo no exercício e cada grupo faz um exercício realmente mais realista, não é? Eu acho que até há aí outro ponto interessante também de explorar, que é, eu penso que nós até discutimos isto a certa altura, que é, há muitos professores que têm dificuldade em manter os conteúdos atualizados, não é? As apresentações que usam nas aulas, e esse trabalho dá trabalho. Eu sei, eu às vezes para manter as minhas apresentações de trabalho atualizadas já me custa. Imagino o que é com um professor que tem que manter conteúdos para um ano inteiro letivo para os alunos. As ferramentas de inteligência artificial também podem ajudar nisso, que é atualizar os conteúdos com muita facilidade e rapidez, mantê-los não só se calhar atualizados para o momento atual, mas também alinhados se calhar mais até com a linguagem dos alunos, não é? Porque os professores e os alunos, ou seja, quantos mais anos de carreira tiveres, mais longe, por assim dizer, entre aspas, vai estar dos teus alunos em termos de idade. Às vezes, se calhar, é mais difícil falar com os alunos e chegar mais perto dos alunos, e acho que até desse ponto de vista pode ser visto como benéfico para os professores, para poderem facilmente ter conteúdos mais atualizados. Mais atualizados, criar um rapport maior, uma proximidade maior, se calhar pegar naqueles exemplos e exercícios que se faz com uma empresa de gestão ou uma empresa de recursos humanos, aqueles exercícios clássicos, e transformá-los para outro tipo de negócio mais atual, outro tipo até de modelo de negócio, e de facto aí acaba por se ganhar alguma qualidade, manter a qualidade que já se tinha. Portanto, o professor continua a ter criado o seu conteúdo, não tem que ter essa preocupação, apenas melhora e atualiza um pouco os exemplos que estão a ser dados. E perguntava, Guilherme, a tua opinião sobre o seguinte: quem não é, mesmo não sendo professor ou mesmo não sendo aluno neste momento, o que é que pode esperar dos próximos meses ou deste ano na inteligência artificial e de que forma é que se pode preparar já para poder sair a ganhar nesta alteração tecnológica? Porque desde a Revolução Industrial, empresas foram à falência e foram feitas novas grandes empresas. Depois, na Revolução Tecnológica, muitas empresas que vemos da Revolução Industrial, muitas fábricas vazias por Braga, pelo Porto, zonas altamente fabris, que neste momento deram lugar a shoppings, outras foram mesmo deitadas abaixo e deram lugar a hipermercados, grande parte delas, um pouco por todo o país. Portanto, vemos sempre que existe uma alteração na tecnologia, existem grandes indústrias que nunca pensámos que pudessem ir à falência, que vão à falência, e existem outras grandes empresas que acabam por surgir. E empregos também que deixam de ser tão valorizados como eram antigamente, e outros que surgem e começam a ser muito valorizados. Como é que a pessoa comum, o comum mortal, se pode preparar e ter alguma vantagem, conseguir aqui, se calhar, fazer aquela mudança de carreira que sempre quis fazer? Eu não gosto de fazer futurologia, especialmente neste espaço, que parece que a cada dia que passa há uma coisa nova, ou seja, é quase impossível acompanhar, e mesmo eu estando, e tu também certamente sentes isto, não é? Que mesmo estando no espaço e na bolha, como estavas a falar há bocado, parece que é muito difícil acompanhar a evolução, não é? Ainda recentemente a Adobe
lançou uma atualização para o Photoshop, porque aquilo para mim é instantaneante, não é? Fazer edição de imagens em tempo real, pronto, eu fiquei parvo com aquilo. Mas eu diria que aqui o que se aplica é o que sempre se aplicou, não é? As pessoas têm que se manter educadas e atualizadas. Têm que estar constantemente a melhorar o seu conhecimento. Eu acho que dos melhores investimentos que nós podemos fazer, independentemente da nossa idade, do nosso contexto, do trabalho que nós temos, é continuar a aprender. E o continuar a aprender aqui pode ser de muitas formas. Podemos efetivamente fazer cursos online, cursos presenciais, certificados, pagos ou não pagos e tudo mais. Ou ir ao YouTube e perder umas horas a ver uns vídeos. Seguir uma newsletter ou algum blog de interesse, como o Superhumano, por exemplo. Boa. Bem metido. Para se manter, a pessoa se manter atualizada e saber o que é que se vai passar. Porque imagina, se calhar neste momento há pessoas que olham para isto e dizem, pá, isto não tem encaixe no meu trabalho, não faço ideia, não, isto aqui não me impacta de nenhuma forma. E é possível, contudo, nós estamos a passar por uma nova revolução tecnológica como nunca antes vimos, ou seja, o impacto que a inteligência artificial já está a ter hoje em dia é gigantesco. Aliás, já estava, porque a tecnologia não é nova, não é? Nós é que não tínhamos noção disso. Só que agora passou para o primeiro plano. O impacto está a ser gigantesco e está a ser exponencial. Que eu acho que eu já devo ter utilizado esta palavra demasiadas vezes hoje, mas é verdade. Quando foi a bolha do dot-com e o crescimento da internet, o impacto não foi assim tão rápido. Mas nós, em 6 meses de lançamento de ChatGPT, já aconteceram imensas coisas. E eu acho que é importante as pessoas, no mínimo, manterem-se atualizadas para terem uma ideia do que é que está a acontecer, mesmo achando que não tem impacto direto na sua vida, porque mais cedo ou mais tarde vai haver qualquer coisa que vai aparecer e que vai ter impacto, e a pessoa tem que estar a par disso. Mas fora isso, eu diria acompanhar, seguir algum canal do YouTube, algum blog, alguma pessoa no LinkedIn, até porque há sempre pessoas no LinkedIn de interesse para seguir, para estarem preparados para o caso de haver alguma coisa que efetivamente tenha um impacto gigantesco e que possa mudar muita coisa. E fazer por se manterem atualizadas. O melhor investimento no final do dia para qualquer pessoa acho que é o conhecimento. E acho que as pessoas deviam sempre apostar nisso, independentemente da área ou do interesse que tenham. Sim, e acho que a palavra aqui, conhecimento, disseste mesmo a palavra-chave. Há uma frase, uma frase que começa a ficar bastante conhecida, que é: a inteligência artificial não vai substituir, roubar o seu emprego, mas uma pessoa, um ser humano que sabe utilizar a inteligência artificial, vai. E acho que é um excelente modo para darmos aqui, para encerrarmos aqui a nossa conversa, que foi bastante agradável. Portanto, fica a pedir aqui um segundo episódio, não é? Para o futuro, porque de facto temos muito ainda para discutir, mas creio que hoje abordámos aqui temas muito importantes, também de forma muito direta, porque sabemos que as pessoas hoje têm pouco tempo e a nossa intenção é que de facto consigamos acrescentar valor à vida das pessoas e ajudá-las a preparar-se para esta disrupção que de uma forma ou de outra vai acontecer, não é? Não se tem conseguido parar a evolução na história em momento algum, depois dela surgir. E não vai ser agora que vamos conseguir também, certamente. Guilherme, agradecer por estares aqui presente mais uma vez e pergunto, queres dar alguma nota final, terminar aqui o nosso primeiro iCast? Sim, obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Acho que é muito interessante. E uma nota final, diria, é o típico de sempre, não é? As pessoas que quiserem falar comigo ou se tiverem interesse em continuar esta conversa, podem me adicionar no LinkedIn ou através de outras redes ou outros contactos que eu possa ter. Nós vamos deixar sempre na descrição, no YouTube, no site também. Com certeza, e estão à vontade para me adicionar e para falarmos e para trocarmos ideias, se assim desejarem. Obrigado, Guilherme. O Guilherme falou aqui na newsletter da Superhumano, bastante discretamente, não é? Disse que podiam seguir e podem seguir. É uma newsletter que compila as principais novidades da semana, prompts portanto, já adaptados para o nosso mercado, para o mercado português.
português, ou seja, comandos prontos a colocar no Copiloto, no ChatGPT, nestas plataformas, e também os melhores conteúdos educativos e, claro, aqui a casa do iCast, que vai trazer até todos os estudantes e profissionais e professores conversas com líderes de diversos setores e com especialistas em inteligência artificial para que nos possamos preparar todos em conjuntos para este futuro que está aí tão perto. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Obrigado a todos também os que nos ouviram durante este bocadinho e até uma próxima.